vai? Tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre planos de cargos e salários, conhecido também como PCS. Nessa aula, vamos aprender a importância de um plano de cargos e salários para a empresa. Vamos identificar os principais pontos necessários para o seu desenvolvimento. Também aprenderemos a interpretar uma tabela salarial, compreenderemos os pontos de cargos que existem nessa tabela e conheceremos como se chega a essas pontuações também. Vamos distinguir o crescimento por ascensão profissional e crescimento dentro de uma mesma função. E também saberemos da importância da pesquisa salarial do mercado para a validação da tabela salarial. Vamos lá? O que é um PCS? Inicialmente, para compreender um plano de cargos e salários, se faz necessário duas definições. Uma, o que é cargo, e outra, o que é salário. Gente, de uma forma muito simples, nós podemos falar que cargo, ele é um conjunto de atividades que uma pessoa ela deve realizar ou executar com responsabilidade quando está contratada por uma empresa ou por uma outra pessoa. Salário é a remuneração, são os valores pagos a esse trabalhador pelos serviços e atividades desenvolvidas, e elas vão ser executadas num determinado período de tempo. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela também define um pouquinho sobre salário. O artigo 76 reza que salário é a contraprestação mínima paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador por serviço prestado, incluindo os trabalhadores rurais. O salário, ele deve ser capaz de satisfazer e atender às necessidades normais ou básicas dos trabalhadores, no quesito alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Em algumas matérias da faculdade, a gente estuda sobre a pirâmide de Maslow. Vamos recordar sobre ela? A pirâmide de Maslow, ou a hierarquia de Maslow, ela tem como base 5 divisões, onde a primeira, que é a primeira divisão, a base, são as necessidades fisiológicas, indo para a segunda, que são as necessidades de segurança, necessidade de amor e relacionamento, necessidade de estima e no topo dessa pirâmide a realização pessoal. Trata-se de um conceito muito interessante que explica as necessidades humanas, onde o seu objetivo é determinar um conjunto necessário para que o indivíduo ele alcance a sua satisfação, seja ela pessoal ou seja ela profissional. As necessidades que se encontram na base são aquelas necessárias para a nossa sobrevivência, enquanto as mais complexas, elas vão escalonando até chegar ao topo da satisfação. Quando comentamos então que o salário percebido, ele deve satisfazer a necessidade básica, nos vemos no primeiro estágio, na primeira base dessa pirâmide, onde o que precisa ser saciado são as necessidades de manter o corpo saudável e garantir a nossa sobrevivência. Aqui, nessa primeira base, nessa primeira fatia da pirâmide, estão envolvidos o primordial que o ser humano precisa para viver, como a parte de respiração, sono, digestão, sentimentos. E prestem atenção que Maslow colocou ali o saciamento da fome, da sede, a disponibilidade de abrigo e vestimenta. Maslow ele acreditava que sem essas necessidades saciadas, o homem ele não podia sequer pensar em ir para o nível seguinte.
Dessa forma, nós percebemos o quão importante é o salário, tanto para o colaborador quanto para a organização. Por isso, a empresa tem como objetivo do plano de cargos e salários disciplinar, a estruturar a criação de cargos e sua remuneração. Após instituído, o PCS se torna uma disciplina poderosa, onde a empresa se utiliza destes para sustentar as estruturas de cargos e salários de forma justa dentro da sua organização. Qual o objetivo do PCS? O plano de cargos e salário, ele objetiva alcançar o equilíbrio interno e o equilíbrio externo por meio de definições referentes às atribuições, aos deveres e às responsabilidades de cada cargo e suas remunerações. Nesse sentido, a empresa ela precisa definir quais os atributos os seus cargos irão possuir. Tipo, atributos como qual o grau de instrução para aquele cargo, se há ou não a necessidade de uma experiência profissional, quais as responsabilidades estabelecidas por ele, condições e riscos de trabalho, entre outros. A empresa que vai colocar esse rol de atributos para cada cargo. E após isso, a empresa precisa estabelecer qual o grau de relevância. Todos os cargos são importantes para a organização, mas ela vai precisar hierarquizar, colocar do menor para o maior, qual a importância de responsabilidade e contribuição para o resultado da empresa. Na aula de hoje, nós vamos aprender 6 passos para que possamos construir um plano de cargos e salários. Vamos começar pelo primeiro passo, que é o levantamento das fichas de perfil de cada cargo. Essas fichas de perfil deverão constar cargo, missão, quais as responsabilidades que a pessoa que vai executar aquele cargo precisa ter, quais são os requisitos básicos, ou seja, a formação, as experiências, as habilidades, enfim, todas as competências necessárias ao indivíduo que executará aquele cargo que nós estamos trabalhando. Essa ficha de perfil, ela pode ser desenvolvida pela área de recursos humanos em conjunto com os gestores de cada área para todos os cargos existentes dentro da organização. O segundo passo é a hierarquização dos cargos. A empresa, ela vai constituir uma comissão, sendo que dentre esses colaboradores da comissão há um representante da área de recursos humanos. E essa comissão, com base nos critérios apresentados nessas fichas funcionais, ela irá analisar cada cargo e, em seguida, fará a separação dos cargos por grupos ocupacionais e por similaridade. Então, o que é essa separação, né? Eles vão fazer a separação dos cargos conforme a classificação da natureza dos seus trabalhos. Ou seja, separar as descrições de cargos em conjunto com, com as classificações. Então, eles vão separar todos os gerentes, todos os profissionais de ensino superior, por exemplo, ou do administrativo, colaboradores que são operacionais. Depois de fazer essa separação, através de uma leitura minuciosa, porque isso realmente tem que acontecer, essas descrições, esses cargos eles vão se agrupando. Então, quando termina essa análise, nós temos todo o grupo já separado dos cargos que a organização contempla. Depois disso, essa comissão ela vai avaliar cada cargo ou cada grupo ocupacional ou cada grupo por similaridade
conforme a sua contribuição para o negócio da empresa. E esses critérios de avaliação, eles são transformados em fatores numéricos. E, de acordo com a graduação de cada um, possibilita uma comparação de determinado critério de um cargo para os demais cargos. Ao proceder dessa forma, essa comissão ela começa a estabelecer a pontuação de cada cargo e, consequentemente, a hierarquização dos mesmos. O próximo passo é realizarmos a pesquisa de mercado. Essa pesquisa, ela nada mais é do que a empresa verificar se os salários que ela está trabalhando, se os salários que ela está praticando com os colaboradores dela está em equilíbrio, está em harmonia com os praticados pelo mercado de trabalho. Após esse terceiro passo, nós teremos já a elaboração da nossa tabela salarial, onde vamos verificar que essa tabela ela está estruturada e organizada com a apresentação de todos os cargos e com a apresentação de seus salários. E com essa tabela, nós podemos contemplar a ascensão hierárquica e também a ascensão na função dentro daquela organização. O quarto passo, então, é a criação da tabela salarial. A tabela salarial ela é a etapa final no processo da construção do PCS. Nessa tabela, são registrados os salários de todos os cargos e funções dispostos hierarquicamente. Notamos aqui na primeira tabela que na posição vertical nós teremos os cargos em ordem hierárquica de responsabilidades e as suas remunerações. Nessa posição, os funcionários mudam de cargo por ascensão profissional, promoção ou por competência. Já na posição horizontal, teremos o crescimento dentro do cargo, ou seja, um crescimento por merecimento e por premiação. Aqui, essa tabela, ela está dividida em colunas e em linhas, sendo que a primeira coluna, que é cargo, ele vai trazer todos os cargos dispostos e agrupados por grupos ocupacionais ou por similaridade. Ele traz na segunda o total de pontos, e conforme nós estudamos a comissão, ela deu valor a cada requisito, a cada competência de cada cargo, consequentemente a classificação do menor para o maior, e a amplitude de classe, que seria um salário inicial, um salário mediano e um salário final. Com isso, ele traz todos os valores de faixas que aquele cargo ele pode alcançar, desde o primeiro nível até o último. Nesse segundo exemplo de tabela salarial, nós temos ali as classes, da qual ele colocou do número 1 até o 10, mas aqui nós podemos ter os nomes dos cargos. Ele já trouxe a pontuação mínima, média e máxima e colocou os salários também em comparação com esses pontos, tá? Então, aqui são dois modelos de tabela que eu trouxe para vocês. Existem outros, né? Mas os mais usuais são esses dois, ok? O quinto passo é a política de remuneração. Então, concluída a tabela salarial, a nossa próxima tarefa agora é elaborar a nossa política salarial. Como já estudamos nas aulas passadas, a política salarial ela contempla regras onde ela dita quais as práticas e normas relativas a salários. Ela vai colocar como será feito o salário admissional, quesito de promoção, o que o colaborador tem que fazer para ser promovido,
quando os dissídios irão acontecer, ou seja, conforme nós já vimos, todas as decisões relativas a salário estará ali, naquela política de salário. E ela não é efetivamente o último passo para um PCS. Nós ainda temos um próximo passo e último, que é a gestão desse plano de cargos e salários. Porque, gente, muitas empresas, elas param nesse item. Elas fazem todo o desenvolvimento do PCS e após concluírem o plano de remuneração, elas param e acabam não colocando em prática o que está naquele plano, ou se colocam, não atualizam, não promovem os ajustes. Então, o plano ele vai se descolando da realidade da empresa, ele vai se tornando obsoleto e chega às vezes até o ponto de não servir mais para nada. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Nós, como recursos humanos, fazemos esse trabalho, toda essa construção com tanto carinho. E o pior é que se a empresa parar, ou se ela não atualizar, e ela depois precisar realmente colocar o plano de cargos em salário em prática, ela vai ter que demandar um novo investimento para colocar tudo isso novamente nos trilhos. Por isso que o próximo passo, que será o que estudaremos em seguida, e o último da aula de hoje, é de extrema importância. O sexto passo, então, é a gestão do PCS. A gestão do plano de cargos e salário, ela envolve a aplicação das regras definidas na política salarial. Então, toda vez que houver a necessidade de ajustes na estrutura dos cargos, como, por exemplo, alteração na descrição de funções, quando um cargo ele é incorporado ao outro, quando precisamos criar um novo cargo ou até mesmo eliminar, se acontece acordos sindicais ou atualização de salários, quando o nosso orçamento ele pede, ele solicita alguma alteração na estrutura salarial, ou seja, nós sempre vamos estar em contato com a atualização da tabela salarial. Vocês perceberam como que o plano de cargos e salários ele é vivo? E ele deve acompanhar a dinâmica organizacional e as demandas do negócio sempre. Por isso, ele deve ser contínuo, ele deve ser um ciclo que nunca para. Somente desta forma, a empresa se beneficiará de uma boa gestão alinhada aos objetivos organizacionais. Na aula de hoje, verificamos então os benefícios de um plano de cargos e salários. A empresa, por meio dele, alcança o equilíbrio interno e externo através de critérios definidos, deveres e responsabilidades de cada cargo com os seus respectivos níveis salariais. Por meio do PCS também, a empresa terá o perfil e as competências dos cargos estratégicos da organização. E a empresa que proporciona aos seus colaboradores um plano de carreira garante um maior engajamento, funcionários mais motivados e um clima organizacional fortalecido. Para nós, da área de recursos humanos, possuir um PCS é ter consigo um dos seus maiores aliados, porque ele consegue traçar as expectativas entre os colaboradores e a organização. Hoje aprendemos as etapas de implantação para um PCS. Iniciamos com a descrição dos cargos, utilizando como ferramenta a ficha funcional. Depois, fomos para a hierarquização dos cargos, onde nessa etapa classificamos todos os cargos por grupos ocupacionais e similaridade, colocando ele do menor para o maior. Em seguida, veio a pesquisa de mercado, onde esta nos traz e nos mostra
os salários praticados pela organização e os salários praticados pelo mercado de trabalho para verificar se há uma equivalência ou não entre esses salários, tendo assim a criação da tabela salarial. Por meio dessa tabela, temos também a remuneração, a política de remuneração, onde dita ali quais as regras que vão gerir todo o salário da organização. E, por fim, a gestão do plano do PCS, que é a manutenção das práticas salariais alinhadas ao negócio. A estratégia da organização, ela não para. Então, o PCS, ele também não pode parar. Ele tem que ser dinâmico e ele tem que estar condizente às estratégias da organização. Então, aqui concluímos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Peço para que anotem as suas dúvidas para que na próxima aula online a gente possa conversar e discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Aqui foi só um resumo com os principais pontos da implementação do PCS, ok? Vou encaminhar também uma atividade que vai valer pontos e nos falamos em breve. Obrigada, beijos!